Olá! Neste especial sobre São Caetano, você vai conhecer personalidades e ações que fazem a cidade ser tão rica culturalmente. Em cada episódio, eu trago um convidado especial que detalha as suas ações culturais na cidade. Ao longo dos últimos 100 anos, pelo menos, São Caetano coleciona uma série de acontecimentos culturais históricos. E por aqui também surgiram talentos nas mais variadas linguagens artísticas. E como revisitar acontecimentos que ficaram guardados em um passado mais distante? Como contar uma história cultural tão rica para as próximas gerações? Para abrigar dados culturais e de outros acontecimentos da cidade, foi criada a Fundação Promemória. A jornalista Paula Fiorotti, minha convidada desta entrevista, elencou as principais atividades da Fundação e também destacou como que o munícipe pode usufruir de espaços como a Pinacoteca, a Casa de Vidro e o Centro de Documentação Histórica. Neste episódio, te convido a conhecer mais a Fundação Promemória por meio de uma visita guiada e muito explicativa que a Paula Fiorotti me conduziu. A Fundação Promemória de São Caetano do Sul foi criada em 1991, com o objetivo de preservar, divulgar e salvaguardar patrimônio histórico-cultural da cidade. Então, ela realiza esse trabalho por meio de algumas atividades. Nós temos um centro de documentação histórica, onde salvaguardamos documentos, mapas antigos, fotografias antigas, jornais antigos. Temos o Museu Histórico Municipal, que apesar de ter sido fundado em 1988, na atual sede, ele foi integrado à estrutura da Fundação Promemória. Lá nós temos um acervo de objetos antigos, todos doados pela população da cidade, e onde realizamos exposições temporárias também. Temos alguns espaços expositivos, como o Espaço do Forno e o Salão Expositivo dentro do Espaço Verde Chico Mendes, onde nós realizamos exposições históricas com base, com pesquisas realizadas no nosso Centro de Documentação Histórica. E temos a Pinacoteca Municipal, que foi criada em 2002 e aí passou a fazer parte da estrutura também da Fundação Promemória. Nós temos um salão expositivo, a gente acabou de finalizar um inventário, né, uma atualização do inventário, estamos com mais de 800 obras, eu creio que por volta de 820 obras no acervo da Pinacoteca. E a gente também realiza exposições itinerantes. Então a ideia é divulgar mesmo, levar a história da cidade para que mais e mais pessoas tenham contato com ela. Já recebemos obras de Santo André, de São Bernardo, de Diadema e também já levamos obras do acervo da Pinacoteca para outras cidades da região também. A acessibilidade hoje é um tema que não pode faltar, né? Tem que estar presente, a gente busca cada vez mais melhorar. Falando da parte física, né, do espaço, a Pinacoteca tem acesso via rampa, temos também banheiros acessíveis. A última exposição que recebemos antes dessa foi uma exposição direcionada exclusivamente para público com deficiência visual. Era a exposição Sentir para Ver. Todas as obras puderam ser tocadas, elas tinham aromas, exalavam aromas. Fizemos uma série de atividades para públicos com deficiência. Então a gente procura inserir no calendário, né, agora a acessibilidade cada vez mais. Essa exposição, no caso, tem o áudio, né, tem QR Code com áudio guia e as pessoas podem acessar via QR Code, ouvir tanto a descrição, né, da obra, quanto uma palavra do artista sobre cada trabalho. Então a gente vai sempre em busca para que quanto mais pessoas tiverem acesso ao nosso trabalho, mais gratificante ele será.
A exposição Além do Olhar é uma exposição do artista plástico Regis Ribeiro. Ela é um recorte dos últimos 10 anos da carreira do artista. Então a gente tem aqui obras com vários suportes, vários materiais. Esse é um diferencial do Regis. A Pinacoteca de São Caetano trabalha com um calendário anual de exposições. A gente procura abrir espaço para artistas da cidade, da região do ABC, mas também trazer artistas reconhecidos, né, nacionalmente, no estado, até para que eles sirvam de referência, né, para artistas que estão começando aqui na cidade e na região. A gente, obviamente, leva em consideração a qualidade do trabalho, né? Porque é um espaço, a Pinacoteca é um espaço de formação, é um espaço que a gente convida as pessoas a exercitarem o olhar, né? Nós temos visitas monitoradas com estudantes da escola, não só da cidade, da região de São Paulo. Então, há todo um trabalho, né, de ação educativa para que a gente possa ampliar o olhar das pessoas com relação às artes visuais. Uma exposição, né, de artes visuais, a gente precisa da figura de um curador, né? Curador que faz a seleção das obras, que faz o estudo do artista ou dos artistas, se for uma exposição coletiva, que define como que a gente vai expor, se vai ser cronologicamente, se vai ser dividido por séries, enfim, tem o trabalho importantíssimo do curador, que faz a pesquisa também, que pode ser feita por ele, por um pesquisador. A gente pesquisa a carreira, né, a vida, a carreira daquele artista. A figura do montador, que é muito importante, a gente tem que estar tudo alinhadinho, a gente tem que seguir normas, né, de expografia. E aí você tem uma série de profissionais envolvidos, né, para fazer a pintura, a comunicação visual, né, como mostrar melhor, como comunicar melhor, a divulgação, uma série de pessoas envolvidas. Atualmente, a Pinacoteca funciona de domingo a domingo, das 8 até às 19 horas. A gente estendeu esse espaço porque muitas pessoas reclamavam que o espaço não funcionava nos finais de semana e a gente tinha essa dificuldade, mesmo por conta de pessoal, né? E agora ela está funcionando até às 19 horas, todos os dias. Apesar da Pinacoteca ter 20 anos, ainda muitas pessoas, muitos moradores da cidade não conhecem esse espaço, né? Então a gente pede, né, todas as visitas que a gente recebe aqui, eu sempre peço, falo, chamem pais, amigos, irmãos, colegas, primos, né, falem desse espaço, porque é um espaço muito bonito, é uma referência, não só no ABC, eu acho que ele já está expandindo e precisa ser mais visitado. E, paralelamente ao funcionamento da Pinacoteca, nós temos o Espaço Cultural Casa de Vidro, que ele funciona como um ateliê aberto aos artistas da cidade. Funciona diariamente, qualquer artista pode frequentá-lo e lá produzir suas obras. Realizamos também oficinas no local, oficinas culturais, abertas ao público, gratuitas. Esse espaço é legal porque tem artista que não tem espaço em casa, não tem um ateliê, né? Então aqui fica e a gente tem materiais, tem tinta, vendo? Materiais para fazer as gravuras, as prensas, a secadora. Aqui são as impressões, né? Eles deixam aqui secando para depois, quando estiver pronto, para retirar. Tem até algumas matrizes que deixaram aqui, né? Essas aqui a gente usou hoje para decorar, né? Mas aqui é matriz de gravura feito aqui. Tudo isso aqui virou uma gravura. Essa é a matriz que ficou. Tem de alunos, né? Que a gente atendeu, tem de artista. E de cerâmica a gente tem o forno. Então você sai com a peça pronta. A parte de papel também tem toda a estrutura para fazer o papel.
e a cerâmica sai com a peça pronta. Tem a plaqueira ali, que é para fazer as partes que são mais retas. Quando a gente faz oficina aqui, a gente fornece a argila também. Então, ó, isso aqui foi tudo produzido aqui. E aí aqui o lance legal da economia criativa também, porque muitas peças, os artistas vendem depois, né? Então eu vou você pode fazer uma busca por palavra, né? Então eu vou pôr São Caetano. Pesquisar. Aí ele vai me retornar todas as fotos nas quais na legenda aparece a palavra São Caetano, que são muitas, né, nesse caso. Então aí ele aparece toda a ficha da foto. Sim. E aí você vai, né, verificando os resultados. E aí você consegue fazer a sua pesquisa, né? Por exemplo, cinema. Olha, aí você vem aqui, 130 resultados. Aqui a abertura de uma exposição, feita em 95. Fachada do Cine Central, que foi o primeiro da cidade. Interior do Cine Vitória. Olha que lindo. Que aí tem coleção de jornais. Né? 1948. Eles ficam disponíveis para pesquisa. Os que não podem ser manuseados assim livremente, a gente faz a pesquisa, né, para a pessoa, fotografa. Aqui ficam as fotografias e aí elas é um processo constante, né, sendo digitalizadas. Aqui elas estão registradas. Aí eu tenho um acesso por um programa para fazer a busca. E aí o original fica aqui. Legal. E a gente tem aqui uma ficha, o descritivo. Como eu havia, todas as fotos que tem, documentos, tudo, são doações, né? Muita gente acha que a gente tem tudo, mas a gente não tem tudo. Por isso que a gente incentiva as pessoas a doar. Pessoa fazendo pesquisa. A Mercedes é do Grande ABC Cultural, ela está fazendo documentário sobre a cultura na cidade. Que legal. Pesquisar jogos da segunda divisão do Campeonato Paulista para um amigo que está produzindo um livro. Os jogos do São Bernardo, do Palestra, também de São Bernardo. A gente tem toda a coleção do Diário do Grande ABC. Tem desde do comecinho, quando ainda nem era Diário do Grande ABC, década de 50, New Seller. É uma editora também. São mais de 27 livros já que a gente tem. Aqui só uma pequena amostra. Esse é um livro que foi feito para os alunos do terceiro ano. Então a gente imprime ele todos os anos e distribui, porque os alunos no terceiro ano estudam a história da cidade. Então a gente fez esse direcionado, tá vendo? Ele é bem ilustrado, ele vem com os personagens para serem destacados, para as crianças brincarem, fazerem maquete. Então tem os personagens que foram marcantes na história, né? O indígena, o bandeirante, o monge, o escravo, o imigrante italiano, o imigrante nordestino e aqui o autonomista. Nós editamos a revista Raízes. A revista Raízes, ela antecede a Fundação Promemória. O número 1 dela foi publicado em 1989. A Fundação Promemória foi criada em 1991.
Ela era um projeto da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, e aí com a criação da Fundação Pro Memória, ela foi incorporada à instituição. E desde então, a revista não parou. E ela é semestral, 2 por ano, sempre em julho e dezembro. E eu sou editora da revista. E aí a gente busca, ela teve várias transformações, tanto editoriais quanto, né, visuais também. Muitas pessoas colaboram com a revista, escrevem pra gente, trazem histórias são memorialistas, né, que contribuem com a gente. Ele é da área de esporte, sempre traz alguma coisa. E aí, sempre trabalhando com aspectos da história da cidade. Esse aqui comemorou o aniversário da Guarda Municipal, 70 anos da Guarda Municipal. Fotografias do nosso acervo. A gente usa bastante fotografias e sempre histórico do Padre Luiz Capra, que foi importante aqui na cidade. A revista Raízes, ela é tão importante que ela nasceu, inclusive, antes da própria Fundação Pro Memória, né? Ainda no governo do Luiz Torello, ele achava que tinha que se contar a história de São Caetano, né? Para ela não morrer, porque se não ficar registrado, isso se perde com o tempo, né? Ela traz ali 120 páginas de história de fatos que ocorreram, né, no passado. Imagens, né, muitas fotografias daquela época, fotos em preto e branco, tal, né, fotos de 1930, 1920, coisas assim que vão buscar lá no fundo do baú. Eu sou pesquisador, então eu amo escrever sobre a história de São Caetano. E sempre tem, assim, entrevistar pessoas, né, com idades avançadas que viveram naquele período, ou então narrar fatos, né, pitorescos mesmo, né, que vou buscar a revista 68, com 4 histórias curiosas ali que vou deixar para você procurar lá, você vai ver, mas eu quero falar assim, quanto à história do Selafik, traz um grupo de pessoas que pensou, imaginou um aproveitamento melhor dos atletas, de jovens atletas, a partir do Tijuco Sul Clube, dos jogos escolares daquela época, que eles podiam tirar um proveito melhor, de conhecer-se o corpo. E através era o centro de aptidão esportiva, criou-se depois, então, hoje um gigantesco, vamos dizer assim, prática através do Agita São Paulo, Agita Brasil, Agita Mundo, que tem, né? Mas que nasceu aqui em São Caetano do Sul, eu conto essa história lá. E nós temos também a história da Elizabeth, ela que, vamos dizer assim, em 58 foi Miss São Caetano, e ela com 80 anos, né, ela continua sendo a nossa eterna Miss São Caetano. É a história dela também lá que eu tive muita alegria de escrever. E tem uma também, entre as muitas curiosidades que eu coloquei lá, eu escrevo sobre um alemão no meio dos italianos. Os italianos vieram morar aqui em São Caetano, pegaram os lotes aqui do bairro Fundação. Só que uma dessas famílias era o Juncker, ele era alemão. E eu conto a história dele vivendo no meio dos italianos. Imagina como era. Essa é uma tarefa difícil, porque ao mesmo tempo que a gente quer divulgar muita coisa, a gente não pode tirar não vou dizer o mistério, mas né, porque a gente é um espaço físico, então a gente depende da visitação. E a gente quer que quanto mais pessoas conheçam, né, melhor. Então, o segredo é você mostra um pouquinho, né? Não mostra muita coisa. E mesmo a parte de pesquisa histórica, né? Temos um projeto em andamento para colocar todo o acervo online, para que as pessoas possam fazer essa pesquisa.
Ainda não temos previsão, ele está em andamento e entra um pouquinho na mesma questão, porque você também não pode disponibilizar uma imagem em alta qualidade pela internet, porque por conta, né, a gente precisa saber qual uso vai ser feito, né, para qual finalidade vai ser aquela imagem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e preservar também o máximo possível.